Olá, sejam bem-vindos ao Sacando Matemática. A matemática hoje é sobre a excentricidade da órbita da Terra. Vamos ver o que é isso. A Terra gira em torno do Sol, né? Um movimento de translação que dura aí um ano. Então, a Terra, ela gira em torno do Sol, mas não é numa circunferência, é numa elipse. A elipse, a figura que tem essa forma, né? Parecendo uma bola de futebol americano. Mas essa elipse, a elipse tem dois focos. E se esses focos estão afastados um do outro, ela fica achatada, alongada. Se esses dois focos estão mais próximos do outro, ela fica mais arredondada. Tá vendo o segundo desenho? Mais arredondada. Então veja lá, e o Sol está em um dos dois focos, o Sol está em um dos focos, e a Terra gira nessa órbita. Muito bem. A elipse é aquela figura plana, né? Em que a distância entre um ponto da curva, vamos dizer que o ponto aqui seja a Terra, a distância desse ponto a um foco, PF1, mais a distância desse ponto ao outro foco, PF2, é igual a 2A. O que é A? A é o semi-eixo maior, 2A é o eixo maior, 2A é essa distância e 2B é essa aqui. Certo? Então, focos mais próximos, ela fica mais arredondada, focos mais afastados, ela fica mais achatada. Então a gente diz que nesse caso, a excentricidade dela é maior quando os focos estão mais afastados. Quando os focos estão mais próximos, a excentricidade é menor. Excêntrico quer dizer fora do centro. Mas vamos entender isso melhor. O que é essa excentricidade? É um número que mede esse achatamento ou esse arredondamento. Um número que dá a medida disso. Tá? Vamos ver como é que é isso. Veja nessa figura aí. Nessa figura, essa aqui é a distância A, essa aqui é a distância B. Semi-eixo maior, semi-eixo menor. Mas essa distância aqui, da Terra até o Sol, também é igual a A. Aqui é B, aqui é C. Esse ângulo é reto. Então você vê que A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. Teorema de Pitágoras. O que é C? C é a distância de um foco até o centro da órbita. 2C é a distância entre os dois focos. C é a metade dessa distância, é a distância que o Sol está do centro da órbita da Terra. Beleza? Aqui eu estou mostrando a Terra num ponto chamado periélio. Quando a Terra está nesse ponto, ela está mais próxima do Sol. Ó, a distância da Terra no periélio, essa distância, ela está próxima do Sol. Isso acontece aqui no hemisfério sul, aqui no Brasil, né? Acontece em dezembro. Em dezembro, o Sol, a Terra está no periélio, o ponto que está mais próximo do Sol. E aqui a Terra no afélio. Afélio é esse ponto aqui que está da órbita que está mais longe do Sol, mais afastado do Sol. Aqui para nós acontece em junho. Em junho, para nós aqui no Brasil, a Terra está no hemisfério sul, a Terra está no afélio. Em dezembro a Terra está no periélio, está mais próximo do Sol, mais quente. Aqui está mais longe, em junho, mais frio, para nós do hemisfério sul. Então veja lá, a distância do periélio e a distância do afélio, né? Veja lá o seguinte, o que é a excentricidade? A excentricidade da elipse é dada pela razão C sobre A. Então aqui ó, C dividido por A. Essa distância C, bom, antes de falar na distância C, a excentricidade, C é menor do que A distância C é menor que A, em toda elipse, certo? Pode chegar próximo, mas C está sempre menor. E a excentricidade é o número entre 0 e 1, número entre 0 e 1.
Se a excentricidade é um número que está bem perto de 1, ela é comprida, alongada. Se a excentricidade está perto de 0, quer dizer que os focos estão próximos, ela se aproxima de um círculo. Vamos então fazer esse cálculo aí, ó. Vamos fazer o cálculo. Se a distância do Sol ao centro da órbita é 2,498 vezes 10 a sexta quilômetros. O que é 10 a sexta? 10 a sexta é milhão. O vizinho está batendo um prego lá. 10 a sexta é milhão. Milhão. 10 ao cubo é 1000, 10 a sexta é milhão. 10 a nona é bilhão. 10 a elevado a 12 é trilhão, tá? Milhão. 2,498 vezes 1 milhão dá 2.498.000 quilômetros. Essa distância quer dizer que o Sol está pertinho do centro da órbita da Terra. Por que eu estou dizendo que ele está pertinho? Porque a distância da Terra ao Sol é mais ou menos 150 milhões de quilômetros. Olha, 149.598.000 quilômetros, porque 10 a sexta não é milhão, 149.598.000 quilômetros. Então você vê que essa distância de mais ou menos 2,5, né, aproximando 2,5 milhões de quilômetros, é uma distância muito pequena. Desculpe, dei uma engasgada. É uma distância muito pequena em relação à distância da Terra ao Sol, muito pequena, né? 2,5 milhões de quilômetros para 150 milhões de quilômetros. Muito bem, a excentricidade é C dividido por A. Então vamos lá, C está aqui, dividido por A, está aqui. Aí cancela quilômetro, cancela 10 a sexta. Essa divisão desses dois números vai dar isso aqui, vai dar um número. Possivelmente isso aí é uma dízima periódica, a gente precisa achar o período, né? Porque continua, sabe? Agora, observa que esse número 698 pode aproximar para 7, ó, 0167, aproximou isso tudo aqui para 7. Essa é realmente a excentricidade da Terra, na sua, ou melhor, desculpe, a excentricidade da Terra não, a Terra não tem excentricidade. A excentricidade da órbita da Terra, da figura, da elipse, entendeu? A excentricidade da elipse. Não é bacana isso? Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é o valor real, tá? Que sofre pequenas variações, claro, né? Porque você sabe que no universo não tem nada constante. Está tudo em movimento, está tudo se modificando. Mesmo que essas modificações levem milhões ou até bilhões de anos. Não é verdade? Então veja lá. A Terra no periélio, ponto da órbita mais próximo do Sol. Terra no afélio, ponto da órbita mais distante do Sol, mais afastado. Então, para você não esquecer, memorizar isso, olha aí. Periélio, P, ponto da órbita em que a Terra está mais próxima. Ó. P, próxima. A, afastado. Afélio é o ponto que a Terra está na sua órbita em que ela está mais afastada do Sol. Afélio, afastada. Não é maravilhoso isso? Gente, a matemática é uma coisa maravilhosa. E quem provou que a órbita dos planetas, dos astros, não é circular, não é exatamente um círculo, é uma elipse, foi Johannes Kepler, né? Lá entre os séculos... Deixa eu ver se eu lembro. Acho que entre os séculos 16, 17, uma coisa assim, né? Ele era matemático, ele era astrônomo alemão, Johannes Kepler. As leis de Kepler, né? Ele tem 3 leis importantes aí na astronomia sobre isso, né? Tá? Então, olha que maravilha. A excentricidade. Ah, eu quero te lembrar o seguinte. Essa figura mesma que eu fiz aqui, ó, que eu fiz à mão, sem medida, depois eu resolvi medir. Essa distância aqui no desenho, essa distância dividida por essa, C sobre A, deu mais de 0,3. 0,3 que eu estou falando. Então, observa, é uma excentricidade muito grande. Não é 0,3? Mostrando que os focos estão relativamente bem afastados, né?
Agora, veja que no caso da Terra, né, no caso da órbita da Terra, a excentricidade é 0,01. Observa que esse número é muito pequeno, se aproximando de zero, nos dizendo o quê? Que a órbita da Terra ela é ela é mais redonda ainda do que isso aí que nós estamos vendo. É mais próxima ainda de quê? De uma circunferência. Porque os focos estão muito próximos, por causa desse número que é muito pequeno, aproximando de zero, né? Número bem pequenininho. Você vê que é pouco mais de 1/100. E essa medida que eu fiz aqui neste desenho deu mais de 3 décimos, 0,3, você vê a excentricidade, não é? Entendeu? Entendeu, Zé Bedeu? Então tá bom. Pessoal, é isso. Um abraço do Itamar. Boa sorte. Tchau, tchau.